Salve pessoal, estamos aqui para mais um react. Faz um tempo que não tinha conteúdo aqui no canal do DPA, do Diário de Parucante de Aldeia. Esse vídeo é em parceria também com a Patrono, porque sim, porque eu produzo para os dois lugares e é um vídeo que para mim é pertinente para os dois públicos. Nós vamos fazer hoje um react ao primeiro episódio do Café com Teu Padre. Saiu ontem pela Lumine. É um projeto do Padre Darlan, aqui da Arquidiocese de Porto Alegre, que já estava acontecendo no Instagram, agora virou uma parceria com a Lumine, veio para o YouTube. E eu tenho certeza que deve estar um conteúdo muito bom. Antes que vocês pensem que possa ter qualquer polêmica, eh, enfim, que vai ser um react desses típicos, assim, de sentar o pau, né, nas pessoas. Eu acho que eu nunca fiz nada disso, na verdade, mas não vai ser. O Padre Darlan é um grande amigo, eu conheço o Padre Darlan antes dele entrar no seminário, e agora no Café com Teu Padre, quando ele teve essa ideia, ele me procurou para que eu fizesse a edição para ele, então tudo que sai no Instagram sou eu que edito ali para ele. Não sei como foi o conteúdo com a Lumine, apesar de também trabalhar com a Lumine. Não sei como foi esse conteúdo deles, vamos ver juntos agora. Mas eu imagino que tenha sido um negócio bem legal, com uma qualidade que a Lumine consegue fazer, com as sacadas do Padre Darlan. E a minha intenção não é assistir o vídeo para contrapor pontos ou para criticar pontos, mas na verdade é para fazer o que eu gosto de fazer, que é complementar, aprofundar temas, né? O vídeo, o Café com Teu Padre mesmo é um tipo de vídeo que ele é dinâmico e tal, ele é entretenimento, e o padre não vai ficar entrando em pormenores e detalhes dos detalhes. E aqui a gente tá disposto um pouco a isso, né? Tanto eu quanto vocês. Então a ideia do meu vídeo é que a gente possa falar um pouco mais sobre os pontos que se passam rápido no episódio, ou que eu imagino que vão se passar, a gente vai ver juntos agora. Então, vamos lá. Ah, muito importante, curtam esse vídeo, né, compartilhem se vocês acham que alguém tem que ver ele. Sigam os dois canais, né, se inscrevam nos dois canais, na Patrono e no DPA. A gente em breve vai ter coisa nova chegando no YouTube da Patrono. Se você segue no Instagram, siga no Instagram. Estão vendo que tá, desde o início do mês, a gente está tendo conteúdos diários, alguns vídeos que tiveram um alcance muito legal, assim, muita gente interagiu e gostou. E no DPA a gente tá um pouco parado, eu não dou conta de fazer todas as coisas ao mesmo tempo, mas nós teremos, se Deus quiser, mais reacts aqui. Então, se inscrevam nos dois canais, curtam o vídeo, comentem aqui, vão dando a opinião de vocês. Até críticas, se forem educadas. Se não forem tão educadas, vai aí também, eu não vou chutar o balde com vocês. Então, vamos lá. Vamos assistir comigo o primeiro episódio do Café com o Teu Padre, parceria do Padre Darlan e da Lumine. Cena clássica. A missa começa ali pelas 7 horas, tu chegou 6h45 para poder rezar em paz, em silêncio. Aí entra aquela procissão do Êxodo. A família com 12 filhos, barulheira, é brinquedo caindo para cá, é irmão chutando a irmã. O que fazer nessa hora? Todos se perguntam. Bom, deixar de ser rabugento e dar graças a Deus, porque esse é o Café com o Teu Padre. Tá bom, vamos. Olha aí, família numerosa. Não é a gente não é a família com 12 filhos ainda. Mas essa imagem, eu e a Bibi, a gente sempre brinca que a gente chega, o carro parece que não para de ser gente, mochila pendurada, e a família busca pé, assim, chegando, né? A gente não chega desorganizados, brigando, né, nem nada, mas é, no mínimo, curioso de ver, né? Então, a imagem que o padre Darlan fez é muito boa mesmo. Vamos lá. Ser bem sincero aqui, todo mundo mais cedo ou mais tarde vai se sentir um pouquinho desconfortável por causa da barulheira das crianças que estão ali brincando, porque o pai e a mãe levaram todo mundo junto na missa. Ok. E aí a gente se pergunta assim, o que fazer? Vamos pensar o seguinte, Não sei se vai ser isso, tá? Mas me parece que parte do pressuposto, ou seja, do público pro qual o padre Darlan tá falando, ele disse, foram com todo mundo na missa.
vamos ver como é que vai ser o resto do vídeo, mas talvez ele esteja pensando, esteja conversando com pessoas que fazem ou que consideram que os filhos nem sempre têm que ir na missa. No DPA eu já falei algumas vezes sobre isso lá no Instagram. Pra gente, por exemplo, e pros nossos, acho que para boa parte, se não todos os nossos amigos, assim, as pessoas que têm filhos e que têm convivência com a gente, assim, que a gente convive, isso é um pressuposto que não acontece, assim, a gente não imagina que o natural seria que o dia que a gente vai com todos os filhos é excepcional. Não, na verdade, o normal é ir todo mundo. Vai ter dias que a gente não vai com todas, que de repente elas vão sair com os avós, a gente, tá, tudo bem. Ou que uma delas tá meio ruinzinha e ficou com alguém, mas assim, 99% das vezes nós vamos todos. Então, imagino que o público talvez já seja um pouco a imagem que o padre Darlan fez para construir essa narrativa já seja mais essa, assim, né? Vamos ver o que ele vai falar agora no início, no resto do vídeo, né? Não é bem melhor do que espantar essas crianças e criando um vínculo desde que elas são pequenas, para que elas criem afeto, boas lembranças de que a igreja foi um lugar que acolheu, que era divertido, que era bacana estar lá, mesmo que isso nos custe um pouquinho da concentração durante a Santa Missa. Barulho de adulto é falta de educação. Barulho de criança é normal. A gente até podia dizer que é um louvor a Deus. Por que quando algum santo fala que a gente tem que encontrar Deus lavando as Vamos lá. Eu acho que acho que no final é isso. O padre Darlan, ele tá falando no sentido de convencer as pessoas que crianças precisam ir na missa, devem ir na missa. Esse é para mim, o universo pro qual ele tá falando isso. E aí, na minha concepção, esse meu comentário e o que eu falo no DPA já é para um universo que pensa que acha que é normal ir na missa, mas aí vamos para outras questões. Adulto conversando, fazendo barulho na missa é falta de educação. E criança fazendo barulho na missa, às vezes também é. Quer dizer, um bebê que tá balbuciando na missa ou que tá gritando, assim, tipo, não tá berrando, não tá brigando, ele tá interagindo do jeito que bebês interagem, que não sabe falar, às vezes eles sabem gritar. Isso é normal. Óbvio que também atrapalha, né? Uma coisa ser, entre aspas, justificável ou ser normal, não quer dizer que ela não atrapalhe. Mas, pensando no bebê, a gente tem, né, uma questão, assim, um bebê que, um bebê, sei lá, de meses, ele chora e é isso, não tem o que fazer. O pai vai levantar, a mãe vai levantar, vai levar lá pra trás, vai sair, se tem uma porta lateral, se tem uma parte no fundo da igreja, o átrio, alguma coisa, vai tentar acalmar e vai voltar. Não tem muito o que fazer e se as pessoas se incomodam com isso, infelizmente, paciência, não tem... É óbvio que às vezes é chato, às vezes atrapalha mesmo. Os pais têm que entender que isso atrapalha, que não é só a pessoa rabugenta que vai se sentir atrapalhada. A pessoa rabugenta pode fazer careta, pode reclamar, pode fazer comentário, mas as pessoas que não reclamam também estão sendo atrapalhadas de algum modo. Mas isso é um ônus da vida em comunidade, é uma cruz da vida em comunidade, né? Uma comunidade que não tem crianças é uma comunidade com um grande problema. Agora, os pais tendo noção disso, eles também começam, né, eu acho que, né, por exemplo, tá, eu ia misturar um negócio aqui, mas vou falar da minha experiência. Se as nossas filhas choram, eu fico com vergonha do que tá acontecendo, no sentido de eu quero fazer que ela pare de chorar rápido, eu quero que a gente não seja notado na missa. Acho que parte do pressuposto de tudo é que a gente não deve ser notado na missa nunca, ou o mínimo possível. Então, se eu tenho vergonha daquela situação, e aí eu não tô dizendo vergonha, tipo, me sinto humilhado. Não, eu estou chamando atenção por algum motivo, eu quero parar de chamar atenção. É nesse sentido que eu tô dizendo. Se eu quero parar de chamar atenção, eu vou tentar solucionar a situação. Se o pai não tem essa mentalidade, provavelmente ele vai normalizar coisas que não deveria normalizar. E aí que é o meu ponto, né?
Uma criança grande que não fica parada, uma criança que leva brinquedo, por exemplo, acho que um exemplo claríssimo. Eu já falei muitas vezes da nossa vivência, a gente não gosta de levar brinquedos, tá? Para as gurias. A gente acha que isso dificulta na educação da missa. Mas é uma opinião pessoal, é a forma como a gente lida com isso. Mas se o pai escolhe levar um brinquedo barulhento. Vou até trocar a tela aqui. Se o pai escolhe levar um brinquedo barulhento, ele é um problemático. Porque, cara, tu sabe que aquilo ali faz barulho. E tu sabe que a criança vai querer brincar com aquilo. Tu tá levando por isso, porque ela quer brincar. Por que tu vai levar um brinquedo que faz barulho? Se a missa é um lugar de não fazer barulho. Ah, mas a criança não sabe. Claro que não, quem sabe é tu, é o pai, né? Tu é o pai, tu é a mãe. Tu que sabe que não pode fazer barulho. Então, troca o patinho que faz foem-foem, troca o chocalhinho por um brinquedo que não faça barulho. Não é nada excepcional. Não é difícil, não é ofensivo, é só usar a cabeça por meio segundo. Não levem brinquedos que fazem barulho. Se vocês querem levar brinquedos, não levem brinquedos que façam barulho. Porque as crianças vão usar e eles vão fazer barulho. E aí, no final, tu tá pensando só na tua paz, a paz do pai que não tem que lidar com a criança, mas os outros paroquianos todos não têm paz porque tu levou uma coisa que faz barulho, entendeu? Tu tá sendo muito egoísta aí. Voltei. Panelas ou no trabalho cotidiano, a gente acha isso tudo muito bonito e poético, mas quando se trata do nosso momento de rezar, ah não, aí essas criaturinhas não são de Deus, essa criança não tem pai, não tem mãe. Esse assunto ele sempre divide opiniões e alguns até já foram encontrando soluções, né? Em outros países tem lá um cry room, onde deixam as crianças com um vidro onde elas conseguem enxergar os pais conseguem enxergar elas. Já falamos disso também no DPA. A gente pode falar aqui no YouTube, se vocês quiserem. Comenta aí se vocês querem que eu fale sobre isso. Sobre Cry Room, aulinha, área Kids. Isso é coisa de protestante. A gente já falou sobre isso. Até acho que não é o assunto que o padre Darlan quer abordar. Não sei se ele vai se aprofundar nisso. Mas realmente, isso é quem leva, considera que as crianças devem ir na missa e deixa num lugar desse, está se iludindo que a criança está vivendo a missa. Porque viver a missa não é assistir a missa, a imagem. Ela poderia estar vendo na televisão. Viver a missa é ver o que está acontecendo, ouvir o que está acontecendo, se posicionar, ter a postura de acordo com aquele lugar, que é claro que as crianças não vão ter, mas elas vivendo aquilo e vendo pessoas que têm, elas aprendem a ter. Se elas nunca vivenciam aquilo, elas não aprendem. É super básico. Então, se tu aí pensa que é importante levar teu filho na missa para que ele aprenda a ter missa, mas quer deixar numa área kids, tu não tá levando ele na missa de verdade, tá levando ele pra brinquedoteca da igreja. Elas não atrapalham a Santa Missa. Outras paróquias fazem quase que uma escolinha de Jesus, né? Escolinha dominical, onde as crianças saem antes da liturgia da palavra, tem um momento catequético e lúdico, para depois retornarem só para a bênção final. Alguns até fazem as crianças apresentar algo sobre o evangelho do dia para toda a comunidade. Mas me parece que sempre quando a gente acha uma dessas soluções que exclui um pouco a criança, a gente está deixando de lado um processo de evangelizar o que significa ser comunidade. Uma comunidade fraterna mesmo, que acolhe as coisas boas e acolhe as coisas ruins. Costumo dizer que... Perfeito, a gente está deixando de lado a evangelização das crianças, obviamente, e deixando de lado uma parte do que é ser comunidade. A comunidade também é ser cruz. A gente também tem que abrir mão das nossas vontades, dos nossos prazeres pela comunidade. Então, não é só, eu não me importo que eu não tô catequizando aquela criança, ou o filho do fulano que é um terrorista, que é um capiroto, sei lá.
não é só pela criança, mas pela comunidade. A comunidade ela tem, ela requer uma manutenção de vida, assim como a família. Faz parte da vida de comunidade tu ser um senhor idoso que suporta. Vejam, suporte. A gente fala, eu não te suporto, parece um negócio ruim. Não, suportar é dar suporte, né? É dar o apoio, dar a base. Suporta essas coisas. Faz parte da vivência de qualquer paroquiano. Ter. Vai parecer engraçado, mas ter disponível essas cruzes, ou seja, tem cômodos que são próprios da comunidade. Eu sou pai, sou marido, eu tenho incômodos que são próprios do meu estado de vida. Se eu tentar, quanto mais eu tento fugir deles, menos eu vivo o meu estado de vida. Essa é a verdade. Existem incômodos, assim como existem prazeres e alegrias, existem incômodos e cruzes que são próprios da vida em comunidade. E quanto mais a gente foge disso, mais a gente foge da vida em comunidade, que é a forma como Deus sonhou a igreja. A forma ordinária de ser católico é ser paroquiano. A igreja é o corpo místico de Cristo. Ok, todos nós sabemos disso. Então, quando uma parte está doendo ou fazendo doer o nosso ouvido, a gente não amputa essa parte. A gente cuida, traz para perto, dá mais carinho, mais atenção, até que isso volte a fazer a harmonia com o corpo. Tá, mas qual é a solução ideal? Bom, eu que vou saber, eu não sou pai nem mãe de ninguém, né? Mas o grande problema é quando aquela senhorinha dá uma olhada. Vou parar para comentar mais uma vez. É muito bom isso que o padre Darlan falou, assim, em tom de brincadeira. Eu que vou saber, eu não sou pai de ninguém. Mas é uma verdade que, para mim, a posição do padre, do pároco lá, ou do padre aqui, do padre Darlan falando, é a postura de acolhida. O padre, para mim, seria meio chocante se o padre parasse a missa para xingar uma criança ou o pai de uma criança, por exemplo. Óbvio que tem exemplos, tem casos que talvez sejam tão sem noção que faria sentido, mas eu não acho que seja papel do padre fazer essa educação. Para mim, o óbvio é que os pais têm que fazer isso. Claro que daí, bom, se a gente tem um problema generalizado na paróquia, talvez os paroquianos, os leigos tenham que se mobilizar de alguma forma, o padre tenha que se mobilizar de alguma forma, pensar formações, pensar grupos. Na minha cabeça, a vivência em comunidade solucionaria isso, botar. Talvez vá parecer elitista o que eu vou dizer aqui, mas não é nessa a intenção, mas botar bons casais ou boas famílias que são exemplo de como se portar na missa, por exemplo, em grupos que convivam com essas famílias que ainda precisam aprender. Porque eu acho que, no geral, não são pessoas. Na grande maioria, talvez, não são pessoas mal intencionadas nem nada. E muitas vezes, às vezes, são pais que são católicos recém-convertidos, eles próprios não tiveram esse tempo de experiência de aprender no dia a dia como se portar numa missa. Porque essas coisas a gente não lê um livro e aprende, a gente não vê um curso e aprende, a gente tem que viver. E se os pais não tiverem essa experiência, é difícil de passar isso para os filhos, de ter a noção de que isso é importante o suficiente para tu te incomodar a ponto de ensinar. Porque é chato, né? Para ensinar os filhos para missa, a gente tem que repetir muitas vezes a mesma coisa, toda semana. Isso se a gente não vai na missa diária. Talvez até seja mais rápido no final, mas as repetições são mais vezes. Mas é difícil, não é simples, não é fácil, é cansativo, meio irritante, assim, tu tem que ficar corrigindo o teu filho, às vezes até por coisas que fora talvez não sejam tão problemáticas. Tu não vai corrigir o teu filho porque ele tá falando, tipo, na tua casa. Mas na missa não pode falar. Só que é claro, se em casa tu não tem ordem, tu não ensina a obedecer, tu não ensina que gritar não é bom sob aspecto nenhum, assim, não, a gente não grita normalmente, a gente não fica gritando por aí. Aí na missa vai ser difícil. Porque na missa ele não pode, não é gritar só que é o problema, é conversar. Então ele vai ter que baixar vários degraus, né? Se em casa ele já tá acostumado que gritar é uma coisa que não pode ficar acontecendo toda hora,
a média dele já tá, de volume, digamos, já tá aqui. Aí daqui pro silêncio, o caminho é mais curto. Assim como correr, cara, ensina o teu filho a sentar um pouquinho, a desenhar, a sentar e assistir, ouvir, enfim, a sentar e se acalmar um pouco. Se ele só corre, se ele quebra as coisas em casa, se ele pula, se ele pisa no sofá, se ele anda no encosto do sofá, o nível dele de agitação tá lá em cima. Para ele sair desse nível aqui pro nível que é aceitável na missa, o caminho é muito grande. Então, tu tem que tranquilizar ele ao longo da semana, ele tem que aprender a te obedecer e aprender que existem coisas que, cara, é porque é criança. Pô, é criança, não é um animal. Então, a gente hoje confunde, talvez até nessa vibe de pai de pet, a gente confunde muito que a gente acha que tudo passa com criança. Cara, tem coisa que a criança ela não foi feita para quebrar coisa, para destruir coisa, para gritar, para fazer birra, para desobedecer. É óbvio que criança é agitada, tem criança que gosta mais de correr, tem criança que gosta mais de conversar, de falar alto, de contar história. Todo mundo, né? São seres humanos, mas tem limitações. Voltemos. Bem profunda para a criança, quase que tentando exorcizar ela à distância, ao invés de, sei lá, talvez tentar ajudar. Tem alguns que precisam. A criança, sem Brincadeira. todo mundo que está na volta. Mas expulsar a criança da igreja me parece meio diabólico, esse negócio de divisão, sabe? Agora, a gente também pode... De forma alguma, a solução passa por não levar a criança. Nunca passa por isso. Na minha opinião, pelo menos. Há de se fazer um trabalho com os pais têm que se conscientizar, os amigos próximos podem tentar dar um toque. É um negócio bem delicado, na verdade. Dar opinião sobre o filho dos outros, sobre a educação dos outros, é super chato, super. Enfim. Mas o melhor lugar para aquela criança estar, mesmo aquela que causa muitos problemas, é na igreja. Porque o amar é querer a salvação do outro, é querer ele no céu, e o caminho para o céu é ali. Tirá-la dali é odiar, é não querer a salvação dela, é querer primeiro a tua paz ou achar que a tua salvação tá acima da dos outros e tu só vai ser, só vai conseguir ser santo se tu tirar aquela pessoa dali. Pode combinar um mínimo comum, né? Teu filho sujou, tu que vai limpar. Teu filho estragou, tu vai chegar pro padre e vai dizer: padre, aconteceu esse acidente, como eu posso consertar isso que meu filho estragou? Porque o que acontece também muito chato às vezes é que a criança vai lá, faz a santa ceia, né, com bolachinha e refrigerante e tudo mais, fica uma sujeirama na volta, quebra um pedaço do banco, arranca o adesivinho que a Pascom fez com tanto carinho e depois os pais vão embora, só com aquele folheto Dia do Senhor todo dobrado, né, que a criança usou para bater no irmão, e fica por essas mesmo. Bom, aí também está faltando um senso de comunidade, de vida fraterna, pro pai e pra mãe dessa. É isso. No final, tudo é uma noção de que tu é uma parte do corpo, uma parte da comunidade. Tu não é o centro da comunidade e os outros também são iguais a ti. Então, assim como as crianças, os pais têm que ser respeitados e não é legal que eles sejam excluídos de alguma forma, eles têm que se inserir na comunidade. Não é a comunidade que se insere na vida deles ou se adapta a eles, mas eles se adaptam à comunidade. E, obviamente, se é uma comunidade que está recebendo muitos pais, muitas famílias novas, essa comunidade também, aos poucos, vai se adaptando a esse grupo grande de pessoas. Mas uma comunidade inteira não vai se adaptar a um casal, a um pai, a uma mãe. E eles têm que entender que eles estão ali, eles têm que conviver com aquelas pessoas e aquelas pessoas se dedicam para aquele ambiente, né? Se a criança vai lá e quebra, eu já ouvi acontecer, já vi de quebrar imagens de santo, quebrar acrílicos que ficam em volta de santo, riscar paredes. Cara, são coisas que se isso acontece em casa, se isso acontece aqui, propositalmente, é castigo, tem uma longa conversa. Quer dizer, existem consequências para as crianças
E elas, de alguma forma, elas vão ter que nos ajudar, ou vão ter que ser ajudadas, na verdade. A gente vai ajudar elas porque elas não conseguem fazer, a limpar, a colar, a corrigir. Na igreja, se isso acontece, os pais têm que ir atrás e têm que dizer, olha só, eu tava mostrando aqui pro meu filho e ele bateu na imagem e quebrou. Posso comprar uma outra? O senhor tem algum lugar que o senhor queira comprar? Ou o senhor sabe de onde pode vir? Ou posso lhe dar o dinheiro? Cara, é isso. Ah, eu não tenho. Putz, não tem que pensar alguma coisa, porque minimamente tu tem que pensar. O padre vai me salvar dessa, diz que não precisa comprar, mas eu não posso nunca mais deixar isso acontecer. Eu vou ter que controlar muito melhor o meu filho. Porque às vezes é sem querer, e acontece, crianças quebram coisas, adultos quebram coisas sem querer, mas muitas vezes é porque aquelas crianças estão sem limite dentro da igreja, elas estão fora do banco, elas estão andando sem os pais, elas estão tocando nas coisas e mexendo nas coisas, quer dizer, se tu coloca limites que, ó, não pode tocar, a gente pode só olhar, a gente pode rezar pro santo, né, pedir intercessão do santo, mas a gente não precisa pegar ele, não precisa tocar. Ah, a gente vem na igreja, a gente fica dentro do banco, a gente não fica correndo na igreja, a gente só anda do lado do pai e da mãe. Se essas regras estão funcionando, é muito mais difícil que as crianças quebrem coisas, estraguem coisas. E, obviamente, pelo amor de Deus, se tu é pai e mãe e tu tá vendo que o teu filho tá fazendo negócio, mexendo negócio, diz que não pode. Ah, ele tá ali arrancando o adesivo do dízimo. Tu tá vendo e tá deixando. Ele tá lá mexendo no microfone, no pedestal e forçando o pedestal. Cara, diz que não, velho. É só. Pai também é feito pra isso, principalmente pra isso, pra dar limite. Tu é que tem que dizer que não pode. Se tu tá vendo a criança fazer o negócio errado e tu não corrige, temos um gravíssimo problema aí, não é nem sobre missa, né? É sobre vida. Não pode deixar teu filho estragar coisas na igreja, fazer coisa errada na igreja. Igreja não é lugar de correr, não é lugar de gritar, mesmo que seja criança, entendeu? Então, é óbvio que vai passar às vezes, mas o objetivo dos pais é ensinar isso. Porque se vocês estiverem arduamente ensinando, corrigindo, conversando, dando limite na hora, explicando quando é possível explicar, aos poucos essas incidências vão diminuindo. Só que não fazer nada não soluciona o problema e provavelmente essa criança não vai querer ficar ali, entendeu? Porque não é divertido ir na missa. Se é pra levar brinquedo, né? Mas eu levo brinquedo, levo comida. Ok, mas o brinquedo e a comida não vão segurar ela na missa. Ela precisa entender o que é missa, o que é fé ao longo da caminhada da vida dela, para que ela própria decida ficar quando ela tiver autoridade para isso, né? Quando ela for adulta. Só que se ela não tá vivendo a missa como a missa deve ser vivida, ela provavelmente vai virar um adulto pensando: ah, tá, eu era um cara que eu ia na missa porque a mãe me levava, quando eu pude tomar decisão, eu não quero mais, porque eu tenho brinquedo em casa, eu tenho videogame em casa, eu tenho comida em casa. Era só isso que eu fazia lá, não preciso disso. Vezes é que a criança vai lá, faz a Santa Ceia, né, com bolachinha e refrigerante, que a Pascom fez com tanto carinho, e fica por essas mesmo. Bom, aí passa correndo, então, ok. Criança que faz um certo barulho, normal. Agora, se teu filho começou a escalar a toalha do altar, aí talvez o exorcismo seja uma opção interessante mesmo. Então, assim, leva brinquedo, leva alguma coisa para a criança comer, leva algo que faça ela dormir, talvez ajude também. Mas leva, pais, mães, levem seus filhos na missa. Uma das cenas mais bonitas para o padre que espera o povo na porta da igreja é ver a família chegando toda junta, reunida, para a Santa Missa. Isso já é um toque do divino em cada comunidade. Vou voltar na outra câmera, não precisava ter mudado. É o que eu comentei lá no início, me parece que o padre Darlan, digamos que o problema, o fio condutor aqui olha só, tem pessoas que acham que não tem que levar a criança na missa, que não tem que levar o seu filho na missa, ou que o outro não deveria levar o filho na missa. E aí, esse é o fio condutor do vídeo. O que é a posição dele, pra mim, faz todo sentido, porque eu não consigo entender que a pessoa realmente considere que ela não deve levar o filho na missa. Ela não entendeu.
que ela tá fazendo na missa se ela acha que ela não tem que levar o filho dela na missa. É muito melhor uma igreja com barulho de criança viva do que com o silêncio de uma comunidade que está fadada a morrer porque não seguiu evangelizando as novas gerações. Como esse tema dá muito pano para manga, vamos ver as perguntas que a gente recebeu hoje. Padre, é pecado sair no meio da missa com o bebê chorando? Não, né? Pecado não é. Quer dizer, tem que atender a criança, vai lá no fundo da igreja e tal, dá de mamar às vezes. É melhor mesmo se retirar do que, enfim, entendeu, né? Olha aí, uma observação sobre isso. Não é uma correção, mas uma observação. Realmente, não é pecado e não tem problema sair. E, na minha opinião, é exatamente o que a gente, né? Eu tô com um bebê, tá chorando, eu levo e acalmo. Até as nossas já maiores, com 2, 3 anos, tava sentada no genuflexório e caiu e bateu a cabeça. Pô, vou levar ela lá pra fora, porque se eu ficar com ela ali até ela se acalmar, o choro dela na frente do presbitério, pô, vai atrapalhar muito as pessoas. Então é melhor que eu saia, que eu acalme ela lá fora. Isso, de certa forma, às vezes ajuda a acalmar, mas pais, cuidem para não ficar a missa inteira fora. Eu já cansei de ver pais que não sentam no banco nunca. Porque a criança quer caminhar, a criança quer água, a criança quer ir no banheiro, a criança chorou, a criança quer dar a volta na igreja. Aí o pai sai por uma porta, entra pela outra. Vamos falar sério, tu não tá indo na missa, tu tá perdendo o teu tempo, porque daí tu tá levando a criança pra um lugar que é incômodo pra ti, né, de ficar com ela, incômodo pra ela. Tu não tá fazendo aquilo que tu deveria fazer, assim, tu não tá vivendo de fato a missa. Ou seja, é o pior dos mundos. Não dá pra tu ir pra missa e ficar dando banda, ficar dando volta com a criança ali, né? Eu sei que às vezes a gente tem essa tendência. Eu me lembro que com a Catarina, que é a nossa mais velha, eu ficava muito tempo lá no fundo, a gente ia num horário em que ela dormia, só que a Catarina demorava pra dormir, tinha que ser embalada. Né? As outras, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um esquema melhor. Mas eu ficava muito tempo no fundo da missa. E ainda assim, eu tava dentro da igreja, né? Tava de pé, embalando ela. No momento que ela passou a ficar sentadinha no chão, depois já caminhava, eu sentava no banco, ela ficava no banco com a gente. Eu já não ficava lá atrás. A gente não levantava pra ficar passeando com elas. Ela quer sair do banco. E eu sou o pai e vou dizer que não. É assim. Porque o lugar da missa é ficar ali parado, né? Não é. A gente não fica dando volta, porque se quando eles são pequenos eu ficar dando volta com eles na igreja, caminhando e deixando sair, ou mesmo dentro da igreja, em que momento que eu vou ensinar que não pode fazer isso? Porque adultos não podem fazer isso. Adultos normais entram, sentam no banco, assistem a missa e vão sair e vão embora. Em que momento que eu vou dizer pra ele, tá, filho, agora fez 5 anos, não dá mais, agora tu senta no banco, tá? Cara, é só tu não ensinar isso. Então, é isso. Sair porque vai acalmar o nenê, porque vai dar mamar, porque tem que trocar fralda. Pô, essas coisas acontecem, super normal. Agora, se sair do banco ou sair da igreja se torna um hábito e isso acontece em toda a missa, temos que rever as coisas aí. E quando o padre se irrita com o barulho das crianças, posso reclamar também? Sim, a gente tem que lembrar que a igreja é esse corpo e que o padre, durante a Santa Missa, faz às vezes da cabeça. Se o padre reclamou, pode reclamar também. Não, eu tô brincando, tá? Eu tô exagerando aqui. Mas a questão é que é natural, a gente não precisa fingir que a coisa não está nos incomodando. É só o jeito de falar, o jeito de exorcizar. Tem hora certa para trocar a fralda ou tudo é permitido na celebração? Tudo é permitido na celebração, assinado Satanás. Olha, um bom momento, liturgicamente falando, é o ofertório. Porque o que é o ofertório? Ou até a oração da coleta, mas vamos para o ofertório. O que a gente oferta para Deus na hora da missa? As nossas misérias, a nossa cacaca. Então esse é um bom momento para a gente trocar a fralda da criança, oferta para Jesus também, volta com uma fralda limpinha, pronto para receber a comunhão. Excelente. Vou dar uma outra dica aqui também. O momento da oferta é esse momento que rola uma movimentação, as orações feitas lá no altar,
elas são só do padre, assim, elas não são ditas no microfone, então tá passando as caixinhas, quer dizer, é um momento em que a movimentação aumenta um pouco na missa, né? Então, sair do banco não vai atrapalhar. Particularmente, não sei se isso vai fazer sentido em todas as igrejas, assim, pensando na arquitetura mesmo, né, da igreja, nos bancos, nos corredores e tal, e para todas as pessoas, mas na nossa vivência, a gente sempre tenta aproveitar momentos de movimentação. Por exemplo, a gente tenta não sair na hora da proclamação do evangelho, por exemplo, tá todo mundo de pé, mas na hora que vai sentar para homilia, é um momento que talvez dê para tu te movimentar, ou na hora que vai levantar para algo, ou que quer dizer, ou que as pessoas estão saindo, fila da comunhão, sei lá, se tem fila do dízimo, né, fila da coleta na tua paróquia, esses momentos em que tem mais movimentação, tu consegue passar um pouco mais desapercebido, né, a tua movimentação ela não vai ser tão chocante, então, em geral, esses momentos vão ser também melhores, assim, de se movimentar para tentar justamente chamar menos atenção. Padre, e o povo que lança olhar torto, merece penitência ou oração? Merece um oftalmo, né? Uma consulta talvez faça bem. Sempre bom cuidar da saúde da nossa vista, como diz a minha avó. E assim, né? A gente vive em comunidade e vai aprendendo junto, errando junto, a gente se dá junto, a gente se dá bem, não desejamos mal a quase ninguém, já diria o poeta. Acho que é isso. Deus te abençoe. Sim, meus amigos, eu não liguei o microfone na última intervenção, então eu fiz um novo vídeo aqui. Primeiramente, para me desculpar com vocês, esse vídeo teve ecos, teve algumas falhas e tal. Eu tô testando novos presets para trazer vídeos melhores para vocês, com uma estética mais legal, com som mais legal, com interações mais legais. Então, esse foi o primeiro. Não deu tão certo quanto eu gostaria. Eu ainda fiz a burrada de não ligar o microfone na última, então eu vim me desculpar e já vim encerrar esse vídeo. É, foi um vídeo longo, o vídeo do Padre Darlan, no Café com o Teu Padre, acho que tinha 7 minutos, sei lá. E o nosso vídeo tá com 30 e vários aqui. Mas pra mim foi um ótimo vídeo. Me comentem aqui se vocês gostaram desse tipo de react, das interações que rolaram ali, se vocês concordam ou discordam com alguma coisa, se tem algum desses assuntos que vocês gostariam de ver mais vídeos aqui, não necessariamente de react, mas que eu venha aqui falar sobre um assunto específico, sobre como ficar com a criança dentro do banco, sobre o que ensinar pra criança, sobre como se portar na paróquia, na missa, sei lá. Gostou de alguma coisa ali que eu falei que tu gostaria que eu ouvir mais sobre isso? Comenta aí. E, obviamente, curte, compartilha, né? Te inscreve nos dois canais, mas principalmente interage e me diz o que tu tá achando desse tipo de conteúdo. Particularmente, eu gostei muito do vídeo do Padre Darlan e de poder fazer essa interação. Eu vejo que o Padre Darlan, ele mirou num público que, para mim, hoje, nesse tema, né, filhos, crianças na igreja e tal, a gente tem dois grandes blocos. Um bloco dessa galera católicos de sempre, digamos, não tô falando de missa de sempre, não, católicos de sempre no sentido de que são católicos há muitos anos ou que são católicos a vida inteira e que estão acostumados com esse ambiente de paróquias em que até poucos anos atrás quase não tinha crianças, ou na grande maioria das paróquias quase não tinha crianças. E agora eles estão tendo que lidar com isso e aprender a lidar com famílias numerosas, ou mesmo com famílias com um ou dois filhos, mas né, estão tendo que lidar com crianças numa missa que nos últimos 20 anos eles não tiveram que lidar. Temos esse lado. E temos outro lado, que são os pais. Muitos deles, inclusive pelo que eu vejo da minha experiência, pode não ser assim em todos os lugares, são católicos novos, assim, no sentido de convertidos já, adultos, às vezes casam, né, não eram casados, já tinham filhos e casam por conta da conversão. Ou seja, temos uma parte dessas pessoas que não sabia ser católico. Então, não sabia ser católico, não sabia ser pai, digamos. Tem um filho ali de 1 ano, de 6 meses, um de 1 ano e um de 2, e se converteram agora. Estão aprendendo a ser católicos e aprendendo a ser pais. E essas coisas a gente aprende meio que vivenciando, né? Vendo as pessoas. Então,
me parece que o padre Darlan, ele traz esse vídeo para falar para um público muito importante, que é o público da paróquia, o público que já faz pastoral, que já é paroquiano, que reza o terço na igreja, que organiza os eventos. E ah, o meu papel já desde antes, por isso que eu me sinto feliz de poder comentar esse vídeo, eu considero que é falar para esse outro público, que é o público que de onde eu me localizo, digamos, hoje. Apesar de eu ser católico há bastante tempo já, lá se vão 16 anos, eu acho, da minha conversão, da minha esposa também, 15 anos, né? A gente conviveu já há muito tempo com essa galera mais idosa que tocou as paróquias até hoje, que graças a eles a gente, né, tem paróquias para ir de alguma forma, assim. Mas nós somos pais com crianças pequenas, então, quer dizer, a gente, de certa forma, tem um pé lá e um pé cá, e eu me sinto na obrigação de falar com esse público, que é o público que agora precisa educar os seus filhos, precisa aprender a lidar com seus filhos na missa para duas coisas. Pelo bom ambiente da comunidade, para que as pessoas possam de fato rezar na missa, possam viver sua espiritualidade na missa, e para que os seus filhos possam aprender missa, porque não é como se eu pensasse que tem que conter os filhos porque os outros precisam de silêncio. Isso também. Mas eu acho que esses limites, essa educação toda que eu falo para os filhos, na verdade, ela vai ser muito importante pro filho, para que ele aprenda a viver missa, para que ele seja um adulto católico que entende o que ele está fazendo lá. Então, considero que esse vídeo, inclusive, esse react, a gente pôde juntar essas duas pontas que precisam conversar, precisam se compreender, e como uma comunidade todo mundo tem que é, é, tentar buscar entender o outro e se colocar disponível. Creio que tenha sido um excelente vídeo para a gente começar a falar sobre esse tema. Me sinalizem aqui se vocês quiserem ouvir um pouco mais sobre isso. Lá no Diário de um Paroquiano de Aldeia eu falo bastante sobre isso, apesar dos conteúdos estarem um pouco parados. Tem muitos vídeos lá bem legais sobre esse tema. E na Patrono também a gente fala sobre a vida dos santos. Isso vai certamente ajudar vocês e os filhos a viverem melhor a vida católica, inclusive dentro da comunidade, dentro da missa. É isso aí. Espero vocês até a próxima. Se tiverem sugestão de reacts ou de temas, comentem para eu saber. Até mais.